gaúcho hoje. Grandes notícias o governador trouxe da Amorim. Notícias importantes que vão viabilizar em parte os déficits que a gente tem na saúde de todo o estado. E muito importante os anúncios do nosso governador. O momento que a saúde passa por um momento extremamente delicado, cirurgia de alta complexidade, precisando uma notícia como essa de hoje, estruturante de médio, de longo prazo, não é isso? Importante que essa portaria que surgiu agora para chegar na tabela sul seja uma lei, que nem tem em São Paulo, que da lei todo ano tem essa obrigação. Isso é uma portaria que a gente fica feliz, mas é uma coisa temporária. Dalmolin, e essa chegada, podendo chegar a 12% aqui, isso dá um alento à saúde? Dá. O 12% é maravilhoso, porque os valores serão bem maiores. É importante que a gente tenha uma tabela definida para se planejar, para saber o que fazer, para dar um retorno para a população. Dalmolin, a gente sabe que a saúde é feita por pessoas, a gestão é feita por pessoas, mas o investimento é estratégico e fundamental para um bom atendimento para a população, né? Sem dinheiro não se faz nada, então é importante que a gente tenha o recurso para prestar para a população o atendimento. Uma mensagem para o governador que se propôs a ter essa iniciativa e trazer para o debate e tomar essas iniciativas hoje, essas ações hoje aqui, né? Essas ações para a saúde. A mensagem que a gente tem para o governador é só gratidão, porque ele estava atrasado em dia, tem nos dado verbos do avançar, do assistir, então estamos felizes com o nosso governador. Pena que ele não pode ficar mais 4 anos. Parabéns pelo Hospital Vila Nova, o trabalho que tu vem fazendo lá com toda a tua equipe. A gente tem acompanhado, vocês têm sido verdadeiros heróis. Parabéns pelo teu trabalho e toda a tua equipe. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe. Aqui no anúncio das ações do governo estadual Eduardo Leite para a saúde, um trabalho que foi construído com os prefeitos, com as prefeituras. O presidente Adriana Perini aqui sai hoje com muita esperança daqui, que foi alcançado parte dos objetivos, mas tem muitas lutas pela frente, né? Sabemos que os anúncios hoje foram importantes, inéditos, talvez insuficientes ainda, frente à demanda urgente que nós temos. Nós seguiremos reconhecendo todo o trabalho, inclusive fazendo o nosso trabalho lá na ponta, com a atenção primária, com a prevenção, inclusive com essa cobertura vacinal que é tão importante. Agora nós seguiremos demandando ao governo do estado, especialmente junto ao governo federal agora, para o reajuste da tabela SUS. Como eu disse, reconhecer é importante, mas seguir demandando também. É esse o sentimento dos prefeitos e prefeitas nesse momento. Prefeita, a senhora considera insuficientes esses recursos? Ficou um ar de frustração nesses repasses? Como é que a senhora avalia? Como eu falei, é importante reconhecer todo o anúncio feito hoje, inclusive inédito na área, mas é insuficiente para esse momento. Depois da demanda que nós apresentamos ao governo do estado, né, de que passou de 771 milhões, ainda é insuficiente frente à demanda que nós temos hoje e que foi apresentada. Nós seguiremos reconhecendo tudo isso, mas demandando agora e também junto ao governo federal, para que a gente tenha esse reajuste da tabela SUS que é tão importante. Nós, municípios, já passamos do nosso limite de investimento, não temos mais de onde tirar dinheiro, então agora nós precisamos seguidamente demandar o governo do estado e o governo federal também para nos ajudar lá na ponta. Como é que a federação... Vai, Flávia. Essa principal demanda foi para o governo do estado, das prefeituras, o reajuste da tabela SUS, que eu sei que não vem diretamente do governo do estado, precisa do governo federal, mas o que vocês demandam diretamente do governo do estado que ele não conseguiu ou não pôde ou não atendeu? Nós fizemos todo um levantamento técnico junto com as Santas Casas, né, junto com o Conselho, e chegamos num número de 771 milhões para sanar a dificuldade que nós temos hoje com a saúde. Esses anúncios, como eu disse, foram importantes, mas ainda insuficientes para nós atender hoje a demanda que nós temos de urgência e emergência lá na ponta. As pessoas estão sofrendo nas filas. Esses 700 milhões direto para os municípios? Isso. Não, seria em macro-regiões, né? Foi dividido em macro-regiões do estado, conforme a necessidade. Isso foi apresentado ao governo do estado. Tenho certeza que, com sensibilidade, ele vai analisar novamente esses números para poder ajudar ainda mais os municípios. Como é que a federação avalia essa questão da criação do SUS gaúcho? A senhora entende que o governador condicionou ao acordo com o MP a criação do SUS gaúcho? Como é que a entidade vê essa questão? Nós demandamos, junto ao governo do estado, para que esses 12% seja aplicado na prática, né, que vem sendo discutido há muito tempo,
E não estamos aqui para dizer se é ou não. O fato é que as pessoas estão precisando lá na ponta e nós temos que cobrar que o governo do Estado aplique os 12% de fato e também o governo federal, porque os municípios já passaram dos 40% em muitos casos. Então, nós temos que demandar e fazer com que realmente esse mínimo constitucional seja cumprido. Os municípios estão fazendo além, não tem mais de onde tirar dinheiro. E agora nós precisamos que o Estado e a União façam a sua parte. Eu ia perguntar, prefeita, somando a pergunta do Ayrton, como é que a FAMURS enxerga esse acordo do governo do Estado com o Ministério Público em relação a justamente esses 12%, né, que o governador ele anuncia, além do SUS Gaúcho, anuncia ainda um investimento que chegaria muito próximo, né, o que vocês pedem de 750 milhões para o ano que vem, caso seja feito esse acordo com o Ministério Público. Eu queria ver, na opinião da FAMURS, como é que vocês enxergam esse acordo, se vocês acham que tem alguma forma que vocês possam participar dessa articulação, enfim. Como é que vocês enxergam toda essa movimentação, essa condicionante, digamos assim? Essa forma do governo do Estado, que o Estado está propondo, a senhora concorda com ela? Vai atingir os 12%? Atinge. E eu acho que é importante a FAMURS participar desse processo. Nós estaremos sempre perto, porque a demanda ela existe, é necessária, e nós temos que cobrar. O acordo pode vir, né? A gente vai trabalhar também para que aconteça logo, porque como está previsto, um valor agora em 2025 e um valor em 2026 que vai fazer a diferença. Então, a gente espera que esse acordo saia o mais rápido possível. Os municípios estão sufocados em seus orçamentos com investimento em saúde e as pessoas estão sofrendo na fila. Hoje, o anúncio foi importante, foi inédito. Nós continuaremos trabalhando na atenção primária para aumentar a cobertura vacinal, inclusive solicitar que essas campanhas comecem muito mais cedo. Mas foi insuficiente diante do que nós solicitamos. É importante reconhecer todo o trabalho, como disse o governador Eduardo Leite, todo o trabalho feito para chegarmos até aqui. Mas é importante reconhecer que os municípios estão investindo além da sua capacidade e do mínimo constitucional. Hoje, muitos municípios chegam até 40% do investimento em saúde. E agora nós precisamos reconhecer, mas também demandar. Continuaremos demandando junto ao Estado e agora também junto ao governo federal para que haja esse reajuste da tabela SUS, porque lá na ponta as pessoas estão sofrendo e é por elas que nós estamos aqui, é por elas que o gestor público prioriza a saúde. Então nós temos que demandar, reconhecer e seguir cuidando das pessoas porque elas estão sofrendo lá na ponta. E tem como você dar algum exemplo de algum serviço que vocês façam que seja necessário mais recurso e que mesmo então com esse anúncio vai ser insuficiente? Todos os recursos são bem-vindos e a gente sabe que quando chegam na ponta, nas mãos do prefeito e da prefeita, ele é aplicado conforme a demanda. Nós temos demandas mapeadas em todas as regiões têm as suas demandas e nós seguiremos cuidando atentamente para que esse recurso seja disponibilizado, quando disponibilizado, chegue lá na ponta, aonde as pessoas estão precisando. Prefeito Marcelo Maranato, hoje aqui, anúncio das ações do governo do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, em relação à saúde, porque a saúde na grande Porto Alegre, principalmente nas grandes emergências, está derretendo, não é isso? É um anseio nosso, né? A gente vem aí pelo menos há 90 dias em reunião com o governo do Estado, com o governo federal, para que a gente encontre a solução. Antes tarde do que nunca, a gente precisa rapidamente que essa solução seja apontada e que os recursos sejam repassados para os hospitais, para as urgências e emergências, para os municípios, para que possam atender a demanda que a gente já vinha prevendo, né? Que é, à medida que o inverno vai se aproximando, as filas vão aumentando. Então, a gente espera que o anúncio de hoje, que a gente ainda não sabe o tamanho dele, nem o volume e nem a agilidade que ele vai ter, ele possa atender as expectativas da população. Não é do prefeito, do vereador, né? É da população que está nesse momento nas filas de espera e que ela se aproxime, né, o mais rápido possível dos 12% que o Estado precisa investir em saúde, que é o mínimo constitucional. Nós, prefeitos, todos investimos mais do que os 15%, que é nosso dever, né? A média metropolitana é 22%. Prefeito e também presidente da Grampal, Marcelo Maranato, podemos dizer que hoje, concluindo esse anúncio aqui, foi um trabalho já construído desde fevereiro, eu me lembro, vocês reunindo lá em Santo Antônio,
com a Grampal, com todos os prefeitos da Grande Porto Alegre, depois vieram para o Caldeira e vocês vêm se reunindo quase que semanalmente, foram no Hospital Conceição, FAMURS. Essa pressão aqui é uma pressão não só dos prefeitos, mas é uma pressão da sociedade por uma qualidade melhor, porque a gente sabe que saúde passa por pessoas, mas antes de passar por pessoas, passa por investimentos. É a pressão da população que bate na porta do prefeito, que é com quem eles têm contato no dia a dia, e a gente está prevendo isso desde fevereiro, né, quando a gente faz a nossa imersão. Depois a gente veio ao Instituto Caldeira, o ano passado já falava dos problemas do programa Assistir, e a gente espera que hoje a gente tenha um anúncio positivo para a população que está na fila, que está aguardando não só as cirurgias, os exames. Então é um trabalho de muito tempo que envolve os prefeitos da região metropolitana, do interior também. Afinal de contas, o Assistir prometia que ia diminuir as filas, né, na região metropolitana, e isso não aconteceu. É necessário investimento, como você falou. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande e o meu lar, cambiando as próprias origens, qualquer guri vai achar, cambiando as próprias origens. A gente está falando de 300 milhões no Terra Forte, de um total de 903 que está previsto para todas as fases. Qual vai ser o papel do Estado no acompanhamento da entrega desses recursos, considerando que deve ser um programa de Estado e não de governo? Pois é, então o programa é mais ambicioso do que essa primeira etapa, mas a gente precisa cumprir uma primeira etapa para começar até a analisar o seu desempenho. E uma das coisas que, tecnicamente, de forma muito responsável, a Secretaria e a Emater estão trabalhando é na articulação com as universidades, com instituições de ensino, para fazer a avaliação justamente do impacto do programa, para, a partir dessa avaliação de impacto, permitir que a gente coloque as outras etapas em curso com os aprimoramentos, melhorias que sejam necessários. Ele já nasce com muito embasamento técnico, e o que nos dá muita confiança dos efeitos que ele terá. Mas um programa de uma dimensão que pode chegar a 1 bilhão tem que ser feito com a responsabilidade do emprego do recurso público para ser um programa efetivo. A gente não pode testar um programa com 1 bilhão. Ele já começa grande, com 300 milhões de reais, e a partir dessa análise de performance para a qual nós estamos convidando universidades para trabalharem junto conosco na análise do impacto da política pública, a gente vai fazendo ajustes e melhorias que forem observadas necessárias para poder estabelecer as próximas etapas do programa. Mas a gente tem muita confiança que no embasamento técnico que ele tem, ele já começa... Esse recurso ele já está todo disponibilizado? Ou ele está previsto. Não, ele está previsto, né? E dentro do nosso portfólio de projetos dentro do FUNRIGS, a gente projeta trazer essas outras etapas. Mas a gente quer ver primeiro a performance dessa primeira etapa para, a partir das melhorias que forem necessárias a serem implementadas, trazer as etapas seguintes também do programa. Governador, um programa, uma parceria muito forte da Emater, o que significa isso para o Estado? A Emater é essencial, né? A gente tem a preocupação justamente de poder ter não apenas o apoiamento técnico das unidades que serão diretamente atingidas, impactadas, porque vão ter os recursos disponíveis aos produtores, como também ter o aproveitamento da Emater como elemento de difusão dessas técnicas e da tecnologia que é implementada para outras propriedades. Então ela estará presente desde a mobilização junto aos conselhos municipais, para a identificação dos produtores que precisam ser apoiados, no apoio direto a esses produtores e também na mobilização de outros produtores que não forem diretamente beneficiados com os recursos para a aquisição dos insumos, mas serão tecnicamente apoiados utilizando a vitrine das propriedades que forem elencadas, né, como beneficiárias, para poder disseminar em cada região essas melhores técnicas e práticas. Então a Emater vai ser fundamental nesse processo. A gente não tem como dimensionar ainda o tamanho desse programa. Por que essa questão de a gente não consegue dimensionar o tamanho do efeito que ele vai ter para os próximos anos? Estou dizendo que a gente talvez ainda não esteja claro o tamanho da importância que ele tem. Ele está dentro de uma série de outros programas, nenhum programa sozinho resolve todos os problemas do Estado, numa área tão complexa como é a questão da produtividade no campo. Mas nós temos uma série de programas em curso e este vai ser um dos mais importantes.
ele tem um poder de impacto já expressivo nas 15 mil famílias que está projetando serem beneficiadas, mas ele tem um poder de impacto ainda maior a partir dessa expectativa da difusão dessas práticas em cerca de 150 mil produtores, propriedades que serão impactadas se tudo correr bem como nós queremos, né? A partir do trabalho, do esforço técnico da nossa Emater, da mobilização nas comunidades locais e trazer a nossa capacidade de produção e de resiliência do campo para um outro patamar em função desses eventos climáticos extremos que a gente tem tido, tanto das enchentes como das estiagens. Então, está tocando num ponto crítico da nossa economia, que é o agronegócio, e tocando de forma a melhorar a produtividade. No Rio Grande do Sul, insisto, né, ao longo dos últimos 6 anos e meio, as estiagens que nós tivemos nos fizeram perder o equivalente a 60% do PIB de um ano inteiro. Alguns estudos de economistas sugerem que se o Rio Grande do Sul tivesse mantido a produtividade ao longo desses anos, que teve lá em 2021, não estou nem dizendo aumentar a produtividade, tivesse mantido a produtividade de 2021, que foi a melhor registrada, nós potencialmente teríamos a melhor PIB per capita do país, se nós tivéssemos mantido. Ou seja, as perdas que nós temos no campo de produtividade em função dos ciclos climáticos, né, de eventos extremos, tem gerado um impacto econômico muito relevante no nosso estado, e por isso que, se nós formos hábeis aqui na implementação desse programa associado a outros de irrigação, a gente tem um potencial de dar sustentabilidade econômica para o Rio Grande do Sul a partir da garantia de produtividade no campo. Forte, Sal. Hoje assistimos aqui o governo do estado lançar o programa Terra Forte e Milho 100%. É o maior programa que eu assisti de recuperação de solo e de auxílio para os pequenos produtores, especialmente aqueles que plantam o milho, né? Porque visa a recuperação do solo, que tivemos a degradação em função da enchente, visa fornecer semente com subsídio de 100% para famílias da agricultura familiar e também a aquisição de equipamentos e patrulha agrícola. O governo do estado, o governador Eduardo Leite, o secretário Covatti, todos que estão envolvidos nesse projeto, que realmente para nós que defendemos a agricultura nesse momento especial que vive, é muito importante. Este programa, Terra Forte e Milho 100%, veio para ficar e fazer realmente uma grande diferença na agricultura gaúcha. Só para finalizar, é um projeto ambicioso, Terra Forte, né? É um projeto sério, né, que tem recurso, que vai alocar nessa primeira etapa 903 milhões do VUNRIGS, com participação da Assembleia Legislativa, todo o governo do estado com assessoramento técnico da Emater, e que vai com certeza trazer futuro garantido, porque investir no setor primário é seguro garantido, né? Quando a gente investe na agricultura, investe no solo, o retorno é correto, é certo. Então nós estamos acreditando muito e temos certeza que esse é o primeiro programa de muitos que virão no governo do estado e especialmente vinculado ao nosso setor do agro. Hoje aqui no 5º Fórum de Energias Renováveis, aqui o grande destaque é a presidente do Sind Energias RS, a engenheira Daniela Cardial. Presidente, um debate sobre energias renováveis era muito acadêmico, mas hoje ele é econômico, ele é social, ele é cultural e principalmente de sustentabilidade para que a gente possa deixar um impacto ambiental para as próximas gerações, é isso? Perfeita combinação, e eu acho que essa ordem também ficou muito importante. É uma questão econômica. Hoje nós estamos vivendo uma transição energética mundial, que por muitas vezes ela é questionada. E no fim das contas a gente, pela quantidade de renováveis e não renováveis, mas no fim das contas o que a gente não está falando é que vai faltar energia. Então nós precisamos estar preparados, principalmente para escolher qual é o tipo de energia. Está longe de ser uma discussão acadêmica. Hoje ela tem que ser uma discussão empresarial. Da sociedade. Todos envolvidos, desde o valor da conta de luz até a realidade, a segurança de entrega de energia. Quando a gente pensa em energia, a gente pensa em hospital funcionando, em água chegando em casa, e internet para a gente se comunicar. Então, assim, a energia ela é uma necessidade muito grande, que ela foi durante muito tempo tratada como uma commodity. Só que hoje ela já está virando uma questão de segurança social. Então, essa 5ª edição do Fórum de Energias Renováveis vai ser mais uma oportunidade da gente discutir a importância da entrega da energia e como que a gente, como sociedade, pode contribuir. E também traz um sinal de alerta, né? Muito grande, porque assim, nós temos a oportunidade de não só demandar energia, mas escolher qual é o tipo de energia que nós queremos. E o Brasil, um país agro, ele depende essencialmente
da energia para tudo, desde a hora da concepção da semente, desde a hora da concepção dos ovos, da genética, tudo passa pela energia. Incrível, né? Irrigação, fertilizantes, é muito bonito de ver porque, de certa forma, as energias elas vão conseguir, inclusive, descarbonizar o agro. Não só abastecer para o básico, mas causar esse impacto positivo tão grande, né? Porque a descarbonização do agro que a gente fala hoje, ela vai ser muito tocada pelo hidrogênio verde. Uma palestra que é inegociável e imperdível hoje? Bom, acho que temos mais de uma, né? Na verdade, todas, só que a gente está com algumas palestras que são urgentes, isso, como, por exemplo, a visão com as federações. Nós vamos trazer aqui a discussão de isenção de IPI para a zona de fronteira. Nós estamos num estado em reconstrução, que tem margem de conexão, excelentes projetos, e a gente não tem o valor, o poder de compra. A gente está com uma discussão muito grande, porque hoje o Rio Grande do Sul ele é sobretaxado em alguns tributos, que outras regiões têm isenções. Principalmente comparando com o Norte. Norte e Nordeste, nós não temos fundo constitucional, nós temos IPI. A competitividade. Mas claro, nós assim um estado que está com todas as energias, com uma margem de hoje tem 14 gigawatts em ótimos projetos, 6 em fase de licenciamento. Somos provavelmente até um modelo. E um modelo, assim, ó, não só de entrega de energia, mas também de sociabilidade de energia, porque a gente está falando de novas energias para a metade sul do estado, que é uma área tão carente hoje de desenvolvimento econômico. Bom evento. Muito obrigada. O grande destaque é o João Miller, diretor do Correio do Povo. O que podemos aguardar de um evento hoje que só se fala em energias renováveis e o impacto que esse evento pode deixar como uma mensagem de conceito para o planeta? Bom, amigo Sérgio, bom dia para você. Nosso evento está na 5ª edição e hoje a discussão sobre matrizes energéticas alternativas, sobre transição energética, ela é vital para todos nós. Vivemos no mundo um consumo intenso e cada vez maior de energias e esse debate se propõe justamente a isso. Encontrar alternativas econômicas viáveis, a discussão dos técnicos da academia, dos empreendedores sobre como também colocar o Rio Grande do Sul nesse momento para receber investimentos importantes. Então, é isso, é a discussão das alternativas, da transição energética e como encontrarmos novos investidores para o setor que é vital para a nossa economia e, como eu disse, para o mundo. O consumo de energia está cada vez maior com a utilização não só da tecnologia, mas mobilidade urbana, enfim. Temos, acredito que nesse fórum, a discussão de um ponto vital para o nosso desenvolvimento socioeconômico. A gente vem observando de alguns anos para cá, assim, que as discussões eram de sustentabilidade, mas agora passou a ser estratégico para a sobrevivência, não só do planeta, da economia, mas também de buscar alternativas para que a gente possa manter para as próximas décadas, deixar um impacto ambiental para as próximas gerações. Né? Pois é, o desafio não é só na busca por soluções de produção, transmissão, soluções de produção e de entrega de energia, mas de alternativas que sejam renováveis e sustentáveis. Esse é o grande desafio. Bom evento. Muito obrigado. O 5º Fórum de Energias Renováveis, Transição Energética Justa, e o grande destaque é o CREA. O CREA aqui, o engenheiro René Emel, que é coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, e está representando também a presidente Nancy, a presidente do CREA. O que podemos aguardar desse evento? Porque hoje energias renováveis passou a não ser mais uma discussão acadêmica, econômica, social, mas ser da sociedade. É com grande satisfação que a gente está aqui hoje, representando o CREA, nesse 5º Fórum de Energias Renováveis. É um tema de grande destaque nacional e que o Rio Grande do Sul, como protagonista, está à frente também do seu tempo. E o CREA não podia deixar de estar presente neste evento, né, participando e com a presença dos engenheiros, porque é importante a engenharia no desenvolvimento da sociedade. A gente sabe que é um evento que também traz uma mensagem de alerta
para o consumo de energia, é um evento também que traz uma mensagem de um impacto ambiental para as próximas gerações, não é isso? Com certeza. Energia hoje é o futuro, né? É o presente e o futuro, e a gente tem que cuidar mais e pensar no setor energético, né? O desenvolvimento de uma nação está diretamente ligado também ao desenvolvimento energético, né? As matrizes energéticas. E esse Fórum de Energia Renovável, ele vai no caminho dessa ideia, né, positiva que é as energias, né? Nós hoje vivemos um mundo de muita tecnologia, de inovação, de internet, mas tudo passa pela energia. O agronegócio passa pela energia. O custo operacional do campo até a mesa, tudo passa pelo consumo de energia. Exatamente. E não só o agro, também a parte de tecnologia, de informação, né? Inteligência artificiais, né? Que está vindo. Cada vez mais vamos precisar de energia para desenvolvimento computacional, né? Então, energia é o futuro, né? E é o futuro que nós já estamos vivendo, né? Basta dizer os veículos elétricos, né? Como está mudando, né? Então, nós estamos num momento muito especial, né? E um momento muito interessante na sociedade. Parabéns pelo destaque do CREA hoje, nesse evento estratégico e fundamental para a sociedade gaúcha e brasileira. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e contem com o Conselho.